Salve, salve, camaradas, tudo no suave? Espero que sim, eu vou trazer aqui mais um depoimento, tá ligado não? Tal do Pastor Gil, deputado também do PL, parece que esse PL é bagulho de partido de ladrão, né? Enfim, vou trazer aqui o depoimento dele, que é acusado aí de pedir propina em bagulho de destinação de emenda e braipá. Ele é deputado, é um tal de Gil Denemi de Lima Souza, do PL do Maranhão. Já trouxe aqui o depoimento do outro, que é acusado de ser o líder, um tal de Josimar Maranhãozinho. Vou deixar no final desse vídeo, para caso vocês queiram dar uma sacada. Peço por favor que se inscreva no canal, deixa like, comenta também qualquer coisa para fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. E sem mais delongas, bora pro vídeo. É fogo no gado, papai. Podemos, doutor Maurício, doutora Bárbara? Podemos. Apenas antecipo a Vossa Excelência que a orientação da defesa técnica e respeitando o desejo do pastor Gil de responder às perguntas, a orientação da defesa técnica é que ele não responda perguntas que se relacionem ao RAPJ número 4848329 de 2021. Portanto, toda vez que houver, e se houver perguntas relacionadas a isso, a defesa técnica orienta e intervirá no sentido de que ele não responda temas relacionados a este RAPJ. E o senhor pode intervir se for necessário, doutor Maurício. Não, da minha parte, não me incomodo se eventualmente for feita alguma pergunta, pode encaminhar ao juízo que a gente fará eventualmente a decisão. Doutor Guilherme, falar alguma coisa? A gente pode fazer pergunta e o senhor interrompe, se for o caso, né? Não, a gente vai evitar. Eu pediria que Vossa Excelência já se abstivesse de fazê-lo, porque, caso a orientação contrário, é de que ele não falaria, estaremos desvirtuando. Sim, e se eventualmente, a lei, eu deixo claro só que se eventualmente houver, só para esclarecer, doutor Maurício. houver alguma pergunta que a defesa não delibere para que seja respondida, o senhor pode eventualmente intervir. Da minha parte, eu não tenho nenhuma consideração sobre isso. Senhor Judenemi de Lima de Souza, renovo meus cumprimentos ao senhor. Sim. O nome completo do senhor é qual? Judenemi de Lima Souza. Perfeito. O senhor nasceu em que data? 8/11/71. O senhor tem filhos? Não. Não. O senhor nasceu em que cidade, estado? Eu nasci em São Luís. Só que meu pai era pastor e a gente assim, morou em várias cidades e não tenho assim, uma cidade propriamente para eu dizer que sou daquela cidade. Perfeito. Senhor Judenemi, o senhor tem absoluto e pleno direito de continuar silêncio aqui. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas. Isso é um direito que compete tanto ao senhor como todos os outros que se encontram na condição de denunciado. Se o senhor tiver qualquer dúvida, o senhor pode me falar. Eu vou começar com perguntas bastante objetivas que o Código impõe que sejam feitas ao juiz que conduz e preside a audiência, tudo bem? Então, repetindo que se o senhor tiver alguma dúvida, seja no esclarecimento meu, do doutor Maurício, dos demais, ou da Procuradoria-Geral da República, o senhor pode ficar à vontade para me interromper, tudo bem? A acusação que pesa contra o senhor Judenemi, ela fala, vou resumir em termos muito informais para o senhor compreender, de duas acusações, ou seja, são dois crimes pelos quais a Procuradoria-Geral da República acusa o senhor, seja o crime de corrupção passiva ou o crime de pertencimento à organização criminosa. Então, eu vou começar de maneira muito simples, falar para o senhor se o senhor atribui que essa acusação seja verdadeira ou não. Completamente falso. Completamente falso. A que o senhor atribui a acusação? Por que, na concepção do senhor como interrogado, a Procuradoria-Geral da República e a PF chegaram até o nome do senhor com essa acusação? Eu acho que deduziu... A partir de quê? A partir de algum material que alguém possa ter, por conta dele, usado meu nome. Dele quem? Pessoas. O senhor pode especificar alguma delas? Eles quem? Pelo material que eu li, através dos advogados, vários nomes de pessoas que eu nem conheço. O senhor consegue lembrar alguma delas? O senhor já falou pessoas, nomes, eu estou compreendendo. O senhor fala pessoas que eu nem conheço. O senhor se refere a quem? O senhor lembra? Que eu nem conhecia. Né? Quem? Por exemplo, Rocha Filho. Certo. O senhor até falou de um dos denunciados, correto? O Rocha Filho... Ele me procurou no comecinho do mandato, bem no comecinho. O senhor fala do Antônio José Rocha? É o mesmo? Só se o senhor lembrar. Não tenho certeza se é o mesmo. Tudo bem. Isso aqui é conhecido como Rocha Filho. O senhor não conhece.
Eu não o conhecia. Eu nem conheço, na verdade. Então, ele foi no meu gabinete, em São Luís, e umas 2 vezes que eu me lembro, querendo apoio político para uma suposta candidatura dele a prefeito de uma cidade chamada Água Doce. E eu estava assimilando isso aí, né? Daí eu cheguei a participar de um evento nessa cidade, um evento que ele me mostrou lá, um hospital abandonado. Então ele fez até um vídeo sobre esse hospital abandonado, tudo para criar material para uma pré-campanha dele a prefeito. De qual cidade? O senhor lembra? Água Doce. Água Doce. Água Doce, né? Ele solicitou alguma coisa para o senhor? Algum pedido? Apoio político. Apoio político. E eu, assim, muito inexperiente, né? Naquele momento, eu ouvia todos que chegaram muita gente. E chegou muita gente assim que eu não conhecia. Era costume o senhor receber essa quantidade de pessoas? Não. Foi a minha entrada nesse universo da política, né? Antes eu tratava só com pastores, né? E a minha vida era só com pastores. Eu trabalhava no órgão gestor da igreja, na minha igreja no Maranhão. 2 décadas trabalhando com pastores, desde 17 anos de idade, trabalhando com pastores. Então, aí nesse trabalho eu fazia o social e me envolvi tive um conhecimento muito grande no Estado. Mas aí, quando eu adentrei ao mundo da política, praticamente 100% das pessoas que chegavam não conhecia. Entendi. O senhor antecipou, senhor Judenemi, um dos meus questionamentos, então vou até incursionar neles. Qual é a relação do senhor? O senhor já disse que esse rapaz o senhor não conhecia, correto? Qual é a relação do senhor, seja hoje, se o senhor quiser falar, obviamente, seja na época da atribuição dos fatos, ali entre janeiro e agosto de 2020, a imputação que o Ministério Público faz ao senhor? Essa parte eu já li para o senhor. Qual é a relação do senhor com o deputado Josimar? O senhor consegue especificar, detalhar? Sim, muito bem. O seguinte, quando eu me elegi, eu me elegi somente com votos da igreja. Eu não tinha conhecimento com nenhum político e com nenhum prefeito, nem com nenhum vereador. Eu não tive voto político, só voto de evangélicos da minha igreja. Onde o senhor residia, né? Na cidade do senhor, correto? Não, no estado inteiro. Porque eu trabalhava na convenção, que é o órgão gestor de todas as igrejas. Eu comecei a trabalhar lá aos 17 anos, trabalhei por mais de 2 décadas. Eu me envolvi com conhecimento, daí que meu nome foi indicado para ser o candidato oficial dessa igreja, que pratica esse trabalho de ter representatividade na Câmara Estadual e Federal há mais de 50 anos. Dessa vez, foi o meu nome indicado. E aí teve uma prévia, e nessa prévia de escolha, eu tive 95% dos votos para ser o candidato oficial. Daí eu fui eleito. Ali, 2 meses, a convenção também não me orientou sobre partido. Então, eu me filiei no partido, depois, no último dia, entrei para o PMN, que era comandado pelo Braide, que hoje é o prefeito de São Luís. Na época, ele era candidato a deputado federal, e aí eu, junto com ele foi muito votado, muito bem votado, me ajudou até a ser eleito dentro da coligação. Então, mas o partido só elegeu 3 no Brasil, aí não atingiu a cláusula de barreira, e aí eu abri a janela que eu poderia ir para outro partido. E aí eu fui procurado por vários partidos, presidentes e tal. Mas eu, assim, como eu nem conhecia a Câmara, né, eu não conhecia nada daqui. Não exercia nenhum mandato na época, né? Nada de política. Nem ajudava um político. Não tinha experiência política nenhuma. Sim. Nenhuma, 0. Então, quando eu cheguei aqui na Câmara, que eu tive que mudar de partido, eu fui chamado pelo Valdemar da Costa Neto, e que me tratou muito bem. Né? Isso na época? O senhor está se referindo a 2019, 20? Isso no começo do mandato, 2019, porque eu fui eleito em 2018, então eu estou falando de coisas de 2019. Certo. Então, em 2019,
o Valdemar me convidou, e na segunda vez que eu fui ao Valdemar, o Josimar, presidente do partido no Maranhão, no estado, me acompanhou. Eu não conheci o Josimar antes, eu conheci ele ali no plenário, e aí ele também me convidou para ir para o PL, e aí, nesse segundo encontro com o Valdemar, ele me acompanhou. Né? Ele que o senhor falou. O Josimar, deputado Josimar. O relacionamento do senhor com ele, pessoal, não existia? Nenhum. Ele é do mesmo partido e era do mesmo partido na época, correto? Não, estou dizendo, mais uma vez, que eu estava em transição de partido. Eu estou falando dele. Ele era do mesmo partido, correto? Como? O deputado Josimar estava no mesmo partido na época, o senhor lembra? Não, senhor. Vou repetir. Eu me elegi no PMN com o deputado Braide. Eu falei do deputado. Falei do deputado Josimar. Aí eu estou falando da minha ida para o PL que eu sou hoje. Foi bem aí que eu conheci o Josimar. Em 2019, uns 6 meses de eleito. Na minha ida para o PL, né, porque eu tinha que sair daquele partido que não alcançou a cláusula, tinha que ir para outro. Então, bem aí eu conheci o Josimar. A partir daí, né, como presidente do diretório estadual, bem aí eu conheci. E aí ele me tratou super bem, começou a me tratar bem, e aí ele se tornou, para mim, aquela pessoa que eu recorria. Como era isso? Explica. Assim, eu recorria porque eu não entendia nada. Josimar já tinha sido prefeito, 2 mandatos, já tinha sido deputado estadual. Presidente do meu partido, muito educado justamente com a esposa dele, que também tinha sido prefeito. Certo. E eu, que não conhecia nada da atuação parlamentar, assim, de convênios, nem eu me lembro que uma vez eu perguntei para o Josimar assim, o que era destaque na hora de uma votação, das primeiras votações. Né? O senhor pergunta a ele o que seria destaque. O destaque. Não, eu só estou dando um exemplo de que eu passei a recorrer a ele o que é isso, o que é aquilo. Ele como faz ensinava o senhor, dirigia o senhor, coordenava alguma coisa em termos de política, orientava o senhor politicamente? Eu que procurava. Não, eu entendi, mas quando o senhor procurava, qual era a atuação dele? Cadê água? Já foi pedir. Você reitera, Rebeca, por gentileza? Eles vão trazer para o senhor, tá bem? Mas o que é o... Eu falo assim, eu recorri a ele. O que era isso? Tudo que eu não entendia. Tudo, da coisa mais simples às mais complexas. Por exemplo, convênios que eu não entendia, ministérios que eu não entendia. Tudo, e ele sempre de bom grado. Entendi. Sempre. E os outros deputados... às vezes eu procurava também, mas assim, eu não sentia a mesma reciprocidade. Né? Então, e eu não entendia mesmo nada ali. Então, eu tive que correr muito para acompanhar, e às vezes eu ficava assim, meio perdido. Perfeito. Aproveitando uma citação, deixando claro que o senhor, se quiser responder, fique à vontade, o senhor prestou um depoimento, não sei se o senhor lembra, na delegacia, em março de 2022, faz um tempinho, por razões óbvias, mas eu vou fazer um questionamento e o senhor me diz se isso aconteceu, se isso não aconteceu. Tudo bem? O senhor chegou a dizer lá, o senhor falou mais ou menos os termos que o senhor mencionou agora, e o senhor disse que o deputado Josimar era líder do partido dele, PL, correto? Correto? Isso. E que o Josimar, teria sido dito pelo senhor isso, o Josimar passou a me orientar a respeito da atividade parlamentar. Eu não sabia nada sobre emendas parlamentares, convênios e ministérios. E que o deputado Josimar, o senhor me diga se estiver errado esse termo na delegacia, o deputado Josimar me orientava sobre prioridades, prefeitos, qualquer dúvida que eu tinha. Prefeituras. Isso aconteceu? Sim. Qual era a relação do senhor, deputado, com o deputado Bosco Costa, que eu tenho um registro de que ele está na condição de suplente, com o deputado Bosco Costa? Olha, eu só o via assim no plenário. Alguma relação pessoal com ele? Eu nunca nem assim perguntei como é o seu estado, como é qualquer coisa, como o senhor se elegeu, quantos mandatos, nem isso perguntei para ele. Perfeito. Qual é a relação do senhor com... Estou só avançando, tá, deputado? E, ao final, o senhor fica à vontade se quiser fazer algum esclarecimento adicional. Qual é a relação do senhor com João Batista Magalhães? É um dos deputados. Relação nenhuma. Eu o conhece? Conheço, porque eu nunca encontrei com ele no Maranhão. Eu sempre o vi aqui nos corredores. Qual era a atividade dele, não pessoal sei, ou profissional? Não sei. Magalhães, outra pessoa, Magalhães, assim. Eu via nos corredores da Câmara, encontrava, e tal. E nos voos também eu via muito ele vindo. Nunca coincidiu indo.
Já fez alguma... perdão, pode prosseguir, desculpa. Achei que já tivesse errado. Nunca coincidiu assim, eu ir num voo com ele indo para São Luís, mas vindo várias vezes. Alguma atividade profissional já com ele? O senhor? Não? Alguma composição, partido? Nada de partido, nada de nada. Do senhor Rocha, o senhor já falou. Quem são perdão. O filho do deputado Bosco Costa é denunciado. Claro que tem outros detalhes que podem ser perguntados a ele. O senhor até antecipa. O senhor não conhece o senhor Thales? Nunca ouviu falar? Nunca. Sabe nem quem é? Eu ouvi falar depois do processo. Entendi. Antes disso, não sabe, nunca esteve com ele. Quem são o Abraão denunciados? O Abraão Neto e o Adonis Gomes Martins. Desconhecidos. Nunca ouviu falar deles? Diante de Deus. Perfeito. Senhor deputado, prosseguindo, não tenho muitas perguntas, estou fazendo literalmente aquelas que constaram dos termos formais aqui, de alguns pontos da acusação. Importante para o senhor esclarecer, se o senhor quiser. De onde surgiu, na concepção do senhor e pelas informações que o senhor tem, deputado, essa informação de que o senhor teria, com esses outros denunciados, solicitado ao prefeito José Eudes esse pagamento de vantagem? De onde é que surge isso? Por que colocam o senhor nessa condição? O senhor tem alguma tratativa ou teve com esse prefeito? Sim. Qual foi? O senhor consegue detalhar? Conheço. Muito. E como foi? A acusação fala, só para eu reportar o senhor de maneira muito tranquila, que a nossa intenção aqui é esclarecer. Fala que o senhor e os outros denunciados solicitaram, está constando aqui, uma vantagem devida, como se fosse aquele termo propina, corrupção. De onde surge isso? Por que colocam o nome do senhor? Eu não sei lhe dizer de onde surge, porque... De onde surge essa narrativa? Porque eu pelo caminho que eu... Mesmo inexperiente, pelo caminho que eu segui, não daria para fazer uma narrativa dessa tão leviana. Não daria. Alguém está acusando o senhor falsamente? Falsamente, levianamente. O senhor tem algum inimigo na política? Alguém que possa estar atribuindo ao senhor esse fato? O que é que o senhor considera? Eu acho que, com certeza, quando você vai para... Mas eu responder a sua pergunta. Claro, à vontade. Sobre Se quiser fazê-lo, sim. Foi o primeiro recurso, foi dentro do mote do primeiro recurso que eu enviei, o Ribamar. E foi a primeira cidade que veio na minha mente para eu enviar recurso. Primeira cidade. Porque a minha linha não era de enviar recursos por conta de prefeituras, porque eu não conhecia nenhum prefeito, assim, que eu pudesse falar com ele sobre recursos. Sim. e tal. Não conhecia nenhum. Então, a minha linha foi assim, como eu fui eleito pelas igrejas, eu vou começar tratar com os pastores dessas igrejas para ver, junto com eles, junto às situações da cidade, e até passar para a cidade que o deputado daquela igreja, eleito por ela, está sendo útil para a cidade. Certo. Né? Esse foi o meu raciocínio. Então, Ribamar, São José de Ribamar, foi a primeira que me veio em mente, e eu me lembro isso com muita convicção. Certo. Por quê? Primeiro, pela votação expressiva que eu tive lá. Né? Muito expressiva, assim, sem muito apoio político, só da igreja em si. Né? Foi, acho que, mais de 2.000 votos, por aí. Primeiro, por isso. Segundo, eu já falei, porque eu queria que a igreja se sentisse orgulhosa do seu deputado estar contribuindo para o bem-estar da cidade. Né? Terceiro, havia por conta da Igreja Assembleia de Deus no Maranhão um projeto que estava sendo há vários anos construído no município de Ribamar. E culminava esse projeto com a construção de um prédio para comemorar os 100 anos da igreja. Né? Então, nesse momento estava tendo muito embargo lá no terreno, pertencia a quilombolas, não sei o quê. Então, eu tinha interesse de ter uma aproximação com esse prefeito para eu poder, junto a ele,
resolver essas situações que estavam acontecendo naquele momento. Essa né? conversa que o senhor, me perdoe interrompê-lo, essa conversa que o senhor menciona é nessa época, 2020, Sim, janeiro? sim. Certo. Então, quando eu fico sabendo pelo pastor, uma pessoa corretíssima, o pastor de Ribamar, e pelo pastor Daniel também, que estava programada uma reunião com o prefeito e pastores para tratar sobre o projeto da igreja dos 100 anos, do centenário, aí eu pedi ao pastor de Ribamar que eu pedi permissão para eu ir junto, para eu acompanhar, e para ele me apresentar ao prefeito. Presumo, então, que naquela época o senhor nunca tinha visto o prefeito antes. Nunca, jamais, nunca. Para ele me apresentar ao prefeito. Aí quem vai com o senhor nessa Aí, apresentação? nessa reunião, vai o pastor Moacir, o pastor Daniel Matos, o pastor Herbert, o engenheiro da obra, Clodomir, algumas pessoas do secretário do prefeito, que eu não lembro quem. Certo. E ali, no final da reunião, primeiro ele me apresentou, né? Professor, deputado, tal. Aí, lá, quando a reunião desenvolveu, aí eu fui e na hora da minha fala, porque cada um estava falando na reunião na prefeitura, essa reunião, dia 2 de março, né, de 2020, 2 de março. Então, aí eu fui e anunciei para ele, diante de todos os pastores, né, prefeito, eu queria depois que eu fui apresentar ao senhor, eu queria assim, comunicar ao senhor de que nós enviamos da minha cota mais de 1 milhão. Falei assim. O senhor lembra o valor exato que o senhor menciona? Só se o senhor lembrar. Tanto falarem, eu já sei, 1 milhão e 48. Tá. Mas no momento lá eu falei assim, mais de 1 milhão. Falei lá, certo. Mais de 1 milhão que foi, que da minha parte foi destinado para cá. Aí ele ficou feliz, né? Agradeceu e tal. Eu achava que já tinha caído, mas depois... Caído o quê? Na conta da prefeitura, o valor, o montante. Eu até disse, olha, eu acho que já está na conta da prefeitura. Depois eu constatei que ainda não tinha caído. Aí depois ele disse, quando foi quando caiu na conta, isso não foi um mês depois, mais ou menos, parece que foi um mês depois, aí ele me comunicou, olha, Gil, caiu. Eu disse, muito obrigado, tal. Perfeito. E a conversa finaliza como? Assim, finaliza como? Na O senhor vai embora? reunião, Isso. O senhor disse que ele muito feliz. Certo. O prefeito? O prefeito, diante de todos. Certo. Entendeu? Eu não quis comunicar isso para ele sozinho. Eu não fui na casa dele comunicar. Eu não liguei para ele para comunicar. Eu quis comunicar na frente de todos os pastores do recurso que eu tinha destinado para lá. Deputado, quem é o Pacovan? Josival Cavalcante da Silva. Num depoimento do senhor, o senhor pode me corrigir, obviamente, se o senhor quiser. O senhor menciona várias vezes, eu fiquei até aguardando o senhor falar sobre ele, mas é o momento de eu perguntar quem é ele, de que forma ele se insere nessa questão com o prefeito ou sem prefeito, mas onde é que esse tal do Pacovan até faleceu, correto? Sim, ele foi assassinado. Isso, ele foi denunciado e houve extinção de pena por razões de óbito. Então, onde é que ele entra nessa conversa? Quem é ele? Qual é a sua relação com ele? Tudo bem. Eu nunca tinha ouvido falar nesse senhor. Nunca. Até que, depois dessa reunião, não me recordo quanto, pouco tempo depois dessa reunião, na prefeitura, com os pastores que eu comuniquei para o prefeito, me ligou. Esse Pacovan me ligou. Ô, pastor... Nessa época, correto? Nessa época. Estou falando que logo, não demorou muito, depois da reunião de 2 de março, não demorou muito. Certo. Depois. Antes o senhor não tinha contato com ele? Nunca. Certo. Entendeu? Aí o que é que o senhor conversa com ele? O que é que o senhor dialoga com ele? O que eu dialogo? Aí ele vai e me liga. Aí o pastor, eu disse,
Aí eu disse, quem está falando? Ele disse, Pacovan. Eu disse, Pacovan? Aí ele disse, é um amigo do Josimar. Ele falou, Certo. é um amigo do Josimar. Aí eu disse, pô, não. Pacovan se refere ao deputado Josimar, e aí, como o senhor conhecia o deputado Josimar, Aí tudo bem. quase abre a porta, né? Assim. Aí eu, sim, o que é? Aí ele disse, eu quero lhe pedir um favor, que o senhor faça com que o prefeito de Ribamar me atenda. O senhor, que eu acho que que o prefeito, o que eu sei é que o prefeito lhe considera, lhe respeita, e eu acho que o senhor tem como fazer esse encontro. O que é que o senhor responde aí? Aí eu digo assim, mas como que se eu não lhe conheço? Aí ele diz, então ele fala, eu sou amigo do Josimar. Aí eu fiquei assim. Depois ele volta a ligar, algumas vezes. Isso foi quando? A Depois segunda da ligação? reunião de 2 de Não, a reunião eu março. entendi, mas o senhor disse que ele volta a ligar depois. O senhor lembra um mês, um dia, um ano? Só pra gente Olha, se situar. essa fala com ele, acho que foi por um curto período, acho que um mês mais ou menos. Perfeito. Eu acho que um mês. Aí eu vou relatar para o senhor, eu posso relatar do começo até a última fala com ele? O senhor pode falar o que o senhor quiser Pronto, e como o senhor quiser. A gente tem tempo. pronto. Certo. Então, aí ele começou a insistir. Por outro lado, depois dessa reunião do dia 2 de março com o prefeito, que eu conheci o prefeito e gostei dele, e eu senti também assim, uma reciprocidade, dali eu passei a ter alguns contatos com ele, com o prefeito, para falar sobre política, e eu vi que ele era uma pessoa benquista pela minha igreja e pelos líderes da igreja. O prefeito Eudes. Prefeito Eudes. Eu vi logo, né? Eu vi logo. Então, eu comecei a conversar com ele e também vi que ele era muito sério, assim, eu vi. Isso me fez... Lá tinha um outro candidato, um adversário dele, que ia concorrer nas próximas eleições, que era apoiado pelo Josimar. Lembra o nome? Lembro, Julinho, que é o atual prefeito. Perfeito. Julinho. Que já era... Eu sabia que já era apoiado, já estava começando... Eu já estava apoiando, o Josimar já estava apoiando ele. Mas eu não conhecia esse Julinho, né? Então, apesar do deputado Josimar estar apoiando pelo partido o adversário do Eudes, eu estava assim, gostando do relacionamento que iniciou com o Eudes, entendeu? Deixando um pouco de lado a situação política do Josimar e o adversário, porque eu percebi que a igreja estava mais voltada para o prefeito Eudes, né? Então, numa dessas falas que eu tive com ele, eu compartilhei com ele que um senhor chamado Pacovan estava querendo falar com ele. Com o prefeito. Eu já falando com o prefeito. Num desses encontros que eu tive com ele, eu compartilhei, eu me lembrei de compartilhar com ele. Na hora que eu falei o nome Pacovan, ele mudou. De que forma? Mudou, ficou nervoso. Ficou nervoso e assim, te sai dele. Foi bem aí que eu passei a saber de verdade, que até então ninguém tinha me falado. Foi bem aí que eu passei a saber quem era esse Pacovan. Ele é o maior AJ do Brasil, do Maranhão. Ele é não sei o quê. Isso, perdoe-me interrompê-lo. Isso, quem está falando para o senhor é o prefeito prefeito naquela ocasião. Naquela correto? ocasião. Que é muito, te sai dele. muito Ele a gente veio precisa como que especificar. para me proteger. Certo. Né? Te sai dele. E ele está me ameaçando. Ele falou assim, ele está me ameaçando. Inclusive, eu vou denunciá-lo. Ele falou isso. Inclusive, eu vou denunciá-lo. Aí ele disse assim, e esse cara, ele usa nome de políticos. Ele usa nome de político. Inclusive, ele está usando o teu nome do Josimar. O prefeito disse que
o Pacovan estaria usando o nome do senhor e do Josimar para cobrar, fazer alguma coisa, é isso? Só explica. Não, ele não entrou em entendi, detalhe. entendi. Ele só disse isso. Inclusive, esse homem, ele é mentiroso, ele é não sei o quê, ele é bandido. Ele disse assim, te sai dele. Entendi. Ele está me ameaçando e eu vou denunciar. E outra coisa, ele está usando o nome de pessoas, ele usa nome de autoridades, de políticos. Inclusive, está usando de políticos, ele fala no plural. Inclusive, eu já ouvi do Josimar e teu. Quando ele falou isso, eu fiquei suspenso, né? Mas o meu? Certo. Aí eu digo, mas bem aí, exatamente, bem aí, eu tive a ideia de fazer uma reunião, entre eu, ele e Josimar. Quando ele citou o nome do Josimar, que ele disse assim, ele usa nome de autoridades, de políticos. Inclusive, ele está usando o teu nome e o de Josimar. Entendi. Aí eu me senti na obrigação, daí já de proteger Josimar. Né? Então, eu disse, não seria bom a gente fazer uma reunião, eu, o senhor e ele, para o senhor falar sobre essa questão, esclarecer isso aí. Porque o que me fez eu ter essa ideia foi justamente no momento que ele disse que ele estava usando meu nome de Josimar. Eu disse, não seria bom fazer uma reunião e tal, e tal. Mas no momento que eu falei isso, eu não senti da parte dele muito interesse. Da parte do Eudes. Eu não senti muito interesse, assim. Mas é como se ele quisesse, assim, como se eu estivesse forçando a barra, né? E eu continuei com essa ideia, né, de fazer uma reunião entre eu, ele e Josimar. Aí, depois, eu falo com o Josimar sobre, olha, tem um cara que está usando meu nome e o seu. O senhor conversa com o deputado Josimar sobre esse Pacovan, se qualificar como amigo dele? Por que ele estava falando que era amigo do deputado? Qual é a relação? O que o deputado informa ao senhor? Pois é. Nesse momento, em seguida que eu tive a ideia de fazer essa reunião, que eu falei com o prefeito, e que eu não senti dele muita vontade de fazer, mas como que poderia até acontecer, né? Assim, pelo que eu entendi ali. Então, eu fui para Josimar, porque a reunião só poderia acontecer se o Josimar quisesse, e se o prefeito quisesse. Então, primeiro, na mesma hora eu já falei da reunião para o prefeito. Aí, tá bom, ele pode vir aqui e tal, em casa. Em seguida, eu falei com o Josimar, pessoalmente. Aí o Josimar, eu falei da razão da reunião para Josimar, né? Aí quando eu falei o nome para Josimar, eu senti que o Josimar deu assim uma risadinha assim. Né? Mas também não abriu sobre como eu desabriu para mim, sobre o perfil, sobre a vida dele. Né? O Josimar não fez assim, só deu uma risadinha assim. O senhor perguntou o motivo da reação? Não precisou perguntar, porque eu mesmo disse. Né? Eu disse, olha, ele disse que está usando meu nome e o seu. O senhor disse? Disse. Eu disse para o Josimar. Entendi. Né? E aí ele disse... Aí ele já estava apoiando o outro candidato. Não sei se por isso, né, eu também não senti dele imediato, tá bom, vamos fazer. Não senti, da parte do Josimar, uma reciprocidade. Mas eu passei a insistir nessa reunião para resolver por 2 motivos. Eu passei a insistir nessa reunião. Eu queria muito que ela acontecesse, apesar dos dois não demonstrar tanto interesse. Porque quando dava para um, não dava para o outro. Quando dava para o Josimar, não dava para o Eudes. Quando dava para o Eudes, não dava. E eu até
sugerir lugares, né? Porque o Josimar, uma vez, o prefeito disse que poderia ser no escritório dele, porque na época da pandemia ele não estava atendendo na prefeitura, ele estava atendendo na casa dele. Poderia ser na casa dele. Aí o Josimar, eu falei para o Josimar que poderia ser lá, o Josimar, não, lá não vou não, lá deve ter câmera. Quando o Josimar disse pode ter câmera, eu quis entender de imediato que poderia ser porque ele estava com uma situação política paralela à do Eudes, então ele não podia ser visto com o adversário do candidato dele a prefeito. Né? Eu entendi que seria isso, de vazar uma reunião dele na casa do prefeito, que ele estava numa situação contra o prefeito. Ele recusa a reunião na casa e informa para o senhor o motivo, ou essa é a conclusão? Não, a minha conclusão. Mas o deputado diz para o senhor por que não queria? Não disse. Por exemplo, não. Não quero por ele conta sempre disso. assim, meio resistente, né? Entendi. Igual o prefeito também. Não querendo. Mas eu queria muito essa reunião para esclarecer isso aí, mas também tinha outra razão que eu queria muito essa reunião. A outra razão era porque o seguinte, eu já disse que naquele momento era o ano eleitoral, 2020, o começo do ano, né? Então, eu já tinha percebido que o Eudes era muito benquisto na igreja, né? E que a igreja, os principais líderes estavam muito apoiando ele. Então, eu entendia que não dava para eu ficar na situação do Josimar apoiando o candidato do nosso partido em prejuízo do prefeito que buscava reeleição e que, no meu entendimento, estava sendo muito apoiado pela igreja. Então, é como se eu fosse contra a igreja. Né? Então, o que eu queria também nessa reunião? Que o Josimar viesse e ali eu pudesse conquistar, de certa forma, uma liberação política para eu não estar tanto envolvido na campanha do que hoje é prefeito, do Julinho, que era o candidato do PL. Tanto que, no dia da convenção do Julinho, eu não lembro se eu ou se o Eudes me liga. E aí ele pergunta, tu vai para a convenção do Julinho? Aí eu respondo, olha, é para eu ir, mas por sua causa eu não vou. Por sua causa, eu não vou para essa convenção. Ou seja, eu estava querendo ter afinidade, eu estava querendo ter aproximação, até porque eu achava que ele ia se reeleger. Perfeito. Eu achava que ele ia se reeleger. Né? Então, eu queria muito do Josimar essa entre aspas, como é que diz? Liberdade não, que ele me liberasse, de certa forma, para que eu estivesse mais envolvido com o candidato prefeito, que tinha mais situações com a igreja, que ajudava a igreja e tal. Entendeu? Então, esses dois motivos foram os motivos reais que eu queria essa coisa. E quando fazem a narrativa contra mim, leviana, ficam dizendo, sem eu ter falado de dinheiro, ficam querendo colocar que eu estava fazendo essa reunião por dinheiro. Ela é verdade. Nenhum momento eu falei de dinheiro. Perfeito. Entendeu? Leviandade. Perfeito. Eu tenho só mais ligeiros questionamentos, deputado, e para a gente já encaminhar para os doutores os questionamentos, se assim desejarem. O deputado Josimar, ele já pediu para o senhor para incluir município X, município Y, com algum valor destinatário de emenda, alguma vez? Olha, vou explicar.
tudo no começo do mandato. No começo do mandato. Eu me lembro que quando foi do envio dessa planilha aí, Que planilha? essa planilha das minhas emendas para o Maranhão, das cidades. Certo. Eu me lembro que no último dia do prazo concedido pelo Ministério, porque tem um prazo que o sistema abre para a gente enviar as planilhas. Então, no último dia, eu fiquei meio perdido, assim. Por quê? Porque cada cidade tem um limite para receber recurso. Mas isso na saúde tem um limite. Cada cidade. Uma cidade pequena tem um limite X, uma cidade grande tem um limite Y. Então, assim, por exemplo, se eu enviar um valor para uma... Aí, cada prefeito, ele quer preencher aquele valor. Então, para eu poder enviar um valor com segurança de que o valor vai encaixar naquele limite, eu tenho que ter, no mínimo, uma conversa com o prefeito ou com o secretário para poder saber, ainda tem limite? Para poder eu enviar. Porque se eu enviar um valor que ultrapasse, eu perdo. Então, naquele momento, e foi assim, foi uma correria, porque eu precisava... O meu grande problema é que eu não tinha conhecimento com o prefeito. E emenda não pode mandar para a igreja. Emenda tem que mandar para a prefeitura. E eu não tinha conhecimento com prefeitos, nenhum. Então, bem aí, eu procurei o Josimar. Procurei o Josimar. Que forma o senhor Eu procura? procurei nessa questão dos limites. Né? Aí ele me procurou, ele tinha contato, tinha conhecimento. Então, cidade tal ainda tem limite. Cidade tal outra tem limite. Nesse sentido. Porque repetindo, se eu mandasse um limite, se eu mandasse um valor a mais do limite, eu perderia o recurso. Então, a única pessoa, naquele momento, que eu poderia recorrer com tranquilidade, eu não tinha nenhum motivo para desconfiar do Josimar e não tinha conhecimento, né? Nenhum motivo. Então, eu me senti absolutamente confortável para Josimar, e tal cidade, será que tem limite? O senhor conversava com ele sobre essas destinações e limites? Nesse primeiro momento só. Certo. Nesse primeiro momento. Ele pedia ao senhor diretamente, ou geralmente o senhor que recorria Todas a as ele? vezes eu que recorria. Tá. Eu que incomodava, na verdade. Ele não tinha obrigação nenhuma de me ajudar, de me orientar, de ligar para um prefeito e outro. Ele não tinha obrigação. O senhor, deputado, sabe dizer se havia alguma solicitação de dinheiro, seja propina nessas organizações, se o deputado Josimar já solicitou para o prefeito Eudes alguma solicitação de dinheiro? Só se o senhor souber. O senhor já solicitou Para quem? dinheiro para essas quem? destinações de emendas? Para prefeitos dos outros nenhum. municípios? Nunca solicitou. Se eu acabei de falar para o senhor como foi que eu anunciei uma emenda, quem pega, pelo que eu sei hoje, quem destina, quem quer propina, não anuncia no meio de um monte de gente, nem faz outdoor, Perfeito. como eu faço. Vai na escondida, vai fazer ali e tal, entendeu? Tem pouquíssimos questionamentos. O senhor se recorda, é um termo mais técnico, mas esse tipo de emenda desse valor que o senhor mencionou, de 1 milhão, depois o senhor até me corrigiu e disse que ficou lembrando que era 1,48, correto? O senhor lembra qual era a natureza, o tipo dessa emenda específica? A gente tem algumas informações no processo. Eu quero só ouvir do senhor para a gente deixar registrado. Certo. Saúde? PAB. Era destinação saúde. A saúde? Certo. Com certeza. Perfeito. Naquela época, deputado, o senhor conversou, seja com o deputado Josimar ou outros desses denunciados que eu mencionei sobre destinação de emendas para outros municípios, fora São José de Ribamar? O senhor se lembra? Não. Eu recebia muitos pedidos. Aí, eu tenho um método que eu pratico
desde sempre. Quando alguém me solicita alguma coisa, até antes de eu ser político, aí eu digo, faz um escrito e me manda. Então, eu sempre, isso aí eu continuei a praticar no mandato. Eu estava num evento, aí alguém me falava alguma demanda, alguma coisa. Eu disse, faz um escrito e me manda. Coloca para o... Né? Alguém, não sei o que, tal. Pedido de emenda, um monte de gente pedia. Entendi. Um monte de gente. Aí acho que me via inexperiente, me via que eu... E eu recebi muita gente pedindo e tal. Eu disse, olha, faz um pedido, uma solicitação e manda para o gabinete. Mas isso significava que eu estava atento, que eu ia atender. Era uma forma de ser educado com a pessoa. Manda para lá e depois eu verifico. Senhor Gildenemi... Então, eu recebi muitos pedidos. O senhor já realizou com o deputado Josimar ou outros desses denunciados que eu mencionei transferência, seja bancária, transferência de dinheiro, entre os senhores? É o seguinte... Seja profissional, seja pessoal. Olha só. Quando eu fui eleito, assim, acho que semanas depois da eleição, eu não tinha nem tomado posse, eu vim de carro aqui em Brasília, com pessoas que me ajudaram na campanha. 3 pessoas. Na volta, um carro emprestado, não tinha carro. Eu fiz a campanha, foi em carro alugado, carro baixo alugado. Não era nem carro alto que eu fiz a campanha. Mas, na minha vinda aqui em Brasília, eu resolvi pedir um carro emprestado, um SW4, de um amigo, parente, tio. Aí vim em Brasília. No retorno, o carro virou. E perda total, tal. E aí eu liguei para o proprietário e disse, Gil, não tem seguro. Eu não sabia que o carro não tinha seguro. E aí eu entrei no mandato, já devendo, tendo que pagar esse carro, e tendo que comprar um carro para mim, porque eu não tinha carro, o carro que eu fiz a campanha foi carro alugado. Então, eu fiz um primeiro empréstimo no banco para resolver a questão do débito, lá do carro que eu estava devendo, que não estava no seguro. Fiz outro empréstimo no banco e fiz um empréstimo, eu lembro, fiz um empréstimo com o Josimar, de 200 mil, para resolver. Esse empréstimo do Josimar, na verdade, foi assim. Eu estava aqui em Brasília, junto com o Valdemar, e eu já tinha assim, começado um relacionamento com o Valdemar, e aí eu contei para ele essa minha situação que eu estava muito apertado, que eu estava com muita dificuldade, para o Valdemar, na frente do Josimar. E o Josimar, o Valdemar nem abriu a boca. Aí o Josimar disse assim, deixa que eu ajudo ele lá. Deixe que eu ajudo ele lá. Deixe que eu ajudo. Então, alguém, no primeiro depoimento, falou assim, quando eu tratei sobre isso, mas não teve uma formalidade. Alguém falou, como é que eu vou fazer formalidade com quem está me oferecendo ajuda e na frente de outro? Então, ele me ajudou e fez o como é que diz? Depositou na minha conta, ele depositou dinheiro. E com esses empréstimos, eu resolvi 3 coisas. Paguei o carro que virou, né? Comprei um carro de segunda mão, uma caminhonete, um carro de segunda mão. E mais para frente um pouco, eu comprei um lote. Eu tinha vontade de comprar uma casa, mas não comprei uma casa, comprei um lote. Entendeu? Então, esses empréstimos que foram 3 ou 4,
empréstimo. 3 no banco e 1 com o Josimar. Fez eu resolver essas coisas. Vou fazer um último... Aí, aí depois da minha conta, diretamente na minha conta. Aí eu não sei se foi da conta dele ou da conta de empresa, que ele tem muita empresa. Eu não sei se foi da conta de empresa dele, não sei mais. Foi da minha conta. Perfeito. Vou me reportar agora, doutores, a um relatório apreendido 177-287, perguntar ao deputado se ele já ouviu ou já viu esse documento. Deputado, agradeço imensamente as respostas do senhor. Vou fazer um último questionamento ao senhor, vou mostrar um documento e perguntar ao senhor se o senhor já viu. E depois eu vou perguntar para o senhor a que o senhor atribui, por qual razão o senhor acha que encontraram esse documento na residência do denunciado Antônio Rocha. Tudo bem? Vou mostrar para o senhor aí. Pode mostrar, doutores, por gentileza? Por gentileza. Esse documento, deputado, ele menciona, em algumas informações, porcentagens com alguns valores, né? Segundo a hipótese da acusação e da Polícia Federal, que seriam... Esse documento aqui eu vi pelas mãos dos advogados. Certo, me permita só concluir a pergunta. Permitir só. Ele tem letra maior. Perfeito. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado. Agradeço. A letra está muito pequena. Doutor Maurício, sempre com muita objetividade, me ajuda. Então, só para concluir a pergunta, antes do senhor me interromper. Isso foi encontrado na residência do denunciado Antônio José Rocha e tem uma menção aí, até na fala aí do documento que eu mencionei, lá atrás está assim, pago a pastor Gil Denemy, né? Então, eu não posso, obviamente, né, deputado, deixar de perguntar ao senhor, embora sempre agradecendo os detalhes que o senhor me passou, esse documento surge de onde? O senhor tem alguma razão para atribuir esse manuscrito, né, que é um documento, a caneta que a gente chama, na casa desse denunciado? Por gentileza, é meu último questionamento ao senhor e já agradeço. Pronto. Olha, a explicação disso aqui está muito clara justamente no perfil dito por mim, pelo prefeito, em relação ao Pacovan. Né? Que ele usava o nome de pessoas, que ele buscava recursos no nome de pessoas, que era mentiroso e tal, e tal, e tal. Então, eu só posso dizer que isso aqui é um lixo, isso aqui é uma coisa falsa, que alguém fez, aqui não tem nada meu, que eu não falei nada, não tem nada aqui, né? Isso aqui foi uma coisa que usaram meu nome. O senhor atribui, então, usaram meu nome devidamente. Perfeito. Entendeu? Agora, alguém pegar isso aqui e me acusar, sem ter nada meu aqui que comprove isso aqui, não é uma leviandade. Deputado, o senhor, agradecendo reiteradamente o depoimento do senhor, quer acrescentar alguma coisa, algum comentário que não tenha sido... À vontade, à vontade. À vontade, se o senhor desejar, o senhor tem direito constitucional de não se manifestar. Eu só deixo claro para o interrogado que o tempo é do senhor, se o senhor assim desejar. Eu fui estudar em São Luís com 14 anos, morando num cômodozinho, com uma cama, um fogão de 2 bocas e livros. Dali eu fui trabalhar na igreja, trabalhei 2 décadas com pastores, com homens sérios, corretíssimos, que me ensinaram a ética. E eu vim para a política, não foi para estar hoje aqui. Eu vim para a política, foi para ser um instrumento do bem para o meu Estado, dar orgulho para a minha igreja. Então, ter meu nome arrolado, participante de uma organização criminosa, eu repudio. A minha vida, a minha história não bate com isso aí. Então, assim, para mim, o pior momento da minha vida, hoje, aqui, depois que começou isso aí, né? Porque a Bíblia diz que pelos frutos conhece a árvore. Então, ter uma vida, e não fui eu que busquei a política, eu não tinha pretensão de ser político. Foi um trabalho, uma folha de serviço, durante mais de 2 décadas,
Com 17 anos, eu já era líder de jovens na minha igreja. Passei 10 anos sendo líder de jovens da escola dominical. Nunca participei de organização religiosa, de organização da igreja, mas a organização criminosa. Quem fez isso é maligno, é irresponsável. Quem colheu essas coisas falsas para dizer que eu sou isso, entendeu? É irresponsável no mínimo. Então, a minha indignação total a quem fez isso por uma mente maligna e irresponsável, leviana, entendeu? Me atrelar a pessoas que eu nunca ouvi falar. Por que não foi procurar se eu sabia que eram essas pessoas? Ou checar, ou antes de dizer isso, e meu nome para a mídia, para o Brasil, para o Jornal Nacional, para tudo, de organização criminosa, com pessoas que eu nem conheço. O meu repúdio e a minha gratidão ao senhor, muito educado, e eu gostei muito desde os primeiros, que eu vim aqui do primeiro e no segundo, quero lhe agradecer pela forma de tratar. Nosso papel, né, deputado? Vamos... Pois não? Me permita, doutor Guilherme, também Claro. me antecipar. A defesa técnica discutiu aqui, eventualmente, aspectos relacionados à condução desse depoimento. E, não obstante a restrição se limitasse àquele documento que mencionamos sobre restrição, a defesa técnica decide aqui que orientar o deputado a não responder as perguntas do Ministério Público Federal. Tudo bem. Gostaria de A nossa orientação é essa, deputado. não responder. Nós vamos perguntar ainda, fazer perguntas para o senhor, mas a nossa orientação é que o senhor não responda a perguntas da Procuradoria. Não vamos criar nenhum embate processual quanto a isso, doutores. O deputado responde se ele desejar. Posso passar para a defesa, doutor Guilherme? Mais razoável, né? O doutor Guilherme é sempre muito prudente e parcimonioso nisso. Vamos, então, encaminhar as perguntas da defesa e o senhor, da mesma forma que foi feito comigo, responde se o senhor desejar. Tudo bem? Perfeito? Obrigado. Doutores, à vontade. Depois eu vou transmitindo para os demais advogados. Bom dia. Acho que até pela dinâmica aqui, vou fazer algumas perguntas mais objetivas. Acho que grande parte dos esclarecimentos vieram também já nas respostas às perguntas de Vossa Excelência. Então, por isso, deputado Pastor Gil, fazer umas perguntas mais objetivas, o senhor pode ser mais objetivo também na resposta. Quanto o senhor ganhava antes de entrar no mandato como deputado? 5 salários mínimos. Certo. Então, durante o período da campanha, o senhor ganhava 5 salários mínimos. Fiz uma campanha completamente sem dinheiro, tinha dinheiro para combustível, o carro era alugado. Sim. O senhor reside na mesma residência que o senhor residia antes da política? Não. Como eu falei, Eu vou repetir a pergunta. O senhor reside na mesma residência que o senhor residia antes de entrar para a política? na mesma. Eu estou na mesma casa há 14 anos, mais ou menos. De 2013 para cá, na mesma casa. Que é perto de onde eu morei antigamente, quando eu vim para São Luís, quando eu fui para São Luís estudar. Pastor, eu vou fazer algumas perguntas, embora, creio eu, o senhor tenha respondido as principais perguntas cabíveis neste caso. Mas algumas outras são, na minha visão, igualmente relevantes e que eu queria eventualmente esclarecer. Uma delas, e até para que tenhamos clareza sobre o que o senhor disse ou quis dizer, o que foi que, eventualmente, Josimar lhe disse sobre o conhecimento que ele tinha com Pacovan? É que o senhor não mencionou muito claramente isto. Qual era a relação, eventualmente, que Josimar tinha ou não tinha com Pacovan? Qual era o conhecimento que Josimar tinha ou não tinha com Pacovan? Olha, no primeiro momento que eu falei, ele deu uma risadinha assim, né? Depois, ele me falou que ele tinha fazendas que limitava, né? Ele me disse que o Pacovan tinha fazenda que limitava com a fazenda dele e que tinha posto de gasolina, Zedoca, onde a cidade do Josimar,
Mas o Josmar nunca me falou assim, abertamente, sobre... O Josmar não fala assim de pessoas, eu nunca vi, nem dos inimigos ele não fala. Eu nunca vi ele falando. Ele não é dele, assim, tá falando mal de alguém ou dizer sobre alguém, não. Ele é muito na dele, né? Então, ele falou isso. Eu disse, mas esse Pacovão, não sei o quê, você tem fazenda lá, perto da minha. Esse Pacovão, não sei o quê, não, ele tem um posto de gasolina lá em Zadoca. Falou assim, entendeu? Não deu, assim, maiores explicações. Até porque o que eu queria era uma confirmação dele do que o Eudes, prefeito de Ribamar, já tinha me dito. Te sai dele. Te sai dele. É bandido, é agiota, não sei o quê. E que eu fiquei suspenso, fiquei... Né, assim. O senhor disse aqui que se comunicou com o Pacovão durante um período curto. O senhor citou, poderia dizer, quando foi do primeiro dia em que Pacovão procurou o telefone ao último dia em que o senhor falou com o Pacovão? Ah, tá. Ele ficou insistindo para eu... Aí, quando eu fui... Depois que o Eudes me falou que ele era uma pessoa assim, que era bandido, era jota, não sei o quê, né, eu fui tendo um certo medo, né, porque eu fui entendendo, e aí outras pessoas foram falando dele, aí eu fui vendo na mídia, aí abriu para eu saber sobre ele, né, abriu blogs, não sei o quê e tal. Então, eu fui criando assim, e tendo o entendimento de que ele era uma pessoa que ninguém queria ter como amigo, mas também era uma pessoa que ninguém queria ter como inimigo. Eu tive essa compreensão. Isso ficou, né? Então, e ele continuou insistindo. E eu falava para Josmar, ele está insistindo, o Eudes não vai receber, e tal. Até que um dia, do nada, ele aparece no meu aqui na portaria do apartamento meu em Brasília, do nada. E, para piorar, no dia que eu fui diagnosticado com Covid. Aquele ano foi um ano terrível para todo mundo, né? Inclusive para mim, que estava apertado com situações e mais... Eu fui diagnosticado. Nesse dia, quando ele falou comigo, mas não sei o quê, o prefeito e tal, tu não conseguiu, eu estou doente, eu estava com febre, calafrio, mas não sabia que estava com Covid. Aí fui para o hospital, em seguida fui para o hospital, eu atendi ele na portaria, não subiu no meu apartamento, né? Dali eu falei para o Josimar, o cara, o Pacovão está aqui. Aí ele disse assim, fala com ele. Eu nem falei para o Josimar que eu estava com Covid, doente. Não falei para o Josimar nessa hora. Fala com ele. Falou isso. E eu falei assim, olha, eu estou doente, eu estou não sei o quê, tal. E aí fui para o hospital, em seguida, e fiquei internado. O senhor ficou internado quanto tempo no hospital? Uma semana, praticamente. Mais que uma semana, pouco. Mas só que eu passei 6 meses, fiquei só o magro, e passei 6 meses para me recuperar. Fiquei com lapso assim, de memória, fiquei com várias sequelas. Aí eu passei 6 meses, e aí eu fui trabalhar na campanha, e aí eu me envolvi mais com o Josimar, porque eu fui junto com os prefeitos, né, e na campanha, comícios, foi até aí que eu aprendi a discursar, porque eu falava mais para a igreja, para dentro da igreja. Então, andando com o Josimar, com a Detinha, que é a mulher dele, e tanto ela foi prefeita por 2 mandatos, e ele foi prefeito por 2 mandatos, eles são muito assim de municipalistas, né? E aí eu participei de muitos eventos, e aí eu aprendi a discursar hoje para fora, né? E aí andei muito de avião com ele, no avião dele, de carro, de tudo, né? E daí eu fui assim tendo uma experiência e tendo relacionamento. Hoje eu tenho acho que quase 12 prefeitos que vão me apoiar na próxima, se Deus permitir. Esta, então, teria sido a última vez que o senhor falou com o Pacovão? Não lembro de outra, não. Tá, foi o dia que o senhor foi internado. Essa foi a última vez. Aí eu fiquei com Covid, e aí depois me joguei na campanha de prefeitos,
Aí não tive mais contato com ele. Tá. Por isso que eu falei, foi um período curto. Tá bem. O senhor disse que... Esse Rocha também, nunca mais. Tá. Nunca mais. Tá. Uma pergunta também, que fiquei com uma curiosidade. O senhor disse que conheceu o prefeito Eudes no dia 2 de março, naquela reunião da sua igreja com o prefeito na prefeitura. Foi na prefeitura. Tá. Depois o senhor se encontrou e conversou quantas vezes com o prefeito Eudes, depois disto? Pessoalmente ou por telefone? 2 ou 3. 2 ou 3 vezes. Na casa dele, porque ele não estava atendendo na prefeitura. Era lockdown. Tá. Né? Aí ele estava atendendo na casa dele. Tá. E o senhor já disse aqui, eventualmente, da sua relação com ele em função da sua igreja. Mas eu pergunto, o deputado Josimar tinha uma relação pessoal ou política com o prefeito Eudes em algum momento? Josimar? Sim. Jamais. Até onde eu sei, jamais. Com Eudes, não. Ele estava apoiando outro. Ele estava apoiando o Julinho, que hoje é prefeito. Nenhuma com Eudes. Nenhuma. Tá. Esse recurso foi orientação sua, foi orientação do Josimar para a prefeitura, então? Porque era importante esclarecer a razão que animou o senhor definitivamente a oferecer o recurso para a prefeitura de... Exclusivamente minha. É exclusivamente minha. Foi a primeira cidade que veio na minha mente para eu... Né, apesar das dificuldades que eu tive com outras cidades, mas exatamente essa foi a primeira cidade que veio na minha mente. Foi essa. Entendeu? Jamais Josimar me colocou. Eu tratei de sair com o Josimar no último dia, quando eu estava arrumando as planilhas. Que meia-noite ia fechar o prazo de enviar do Ministério. E aí o senhor falou com o Josimar sobre esta cidade, outras cidades? Outras, todas. Eu falei tal, porque ali eu tinha que apurar a coisa ali, ajustes. Mas a determinação, totalmente minha. Totalmente minha. Deputado, essa foi a primeira emenda enviada pelo senhor? Foi a primeira, do primeiro mandato, de uma pessoa que não tinha contato nenhum com prefeitos, com prefeituras, né, com conhecimento nenhum. Exatamente a primeira. Deputado, o que o senhor disse? Na verdade, a acusação diz que o senhor participa de um pedido de contrapartida desta emenda, exatamente desta emenda. O que diriam os pastores da sua igreja relativamente a uma emenda que o senhor anunciou na frente deles que o senhor estivesse pedindo um recurso como contrapartida? O pastor Herbert, que depois aqui, exatamente nesse microfone, que ele depois, ele é sério, porque quando surgiu isso aí, a minha convenção o presidente fez uma comissão para tratar comigo, chama-se Comissão de Ética, para saber sobre essas questões, né? Até porque estava expondo o nome da convenção e tal. O pastor Herbert é membro dessa comissão de ética da convenção. E o pastor Herbert, nessa reunião, eu fiquei sabendo que ele disse nessa reunião, o mesmo que ele disse nesse microfone, de que teria ido lá onde o prefeito, ele foi chamado pelo prefeito, ele e o pai dele, para orar por ele. Eu acho que, no fundo, o prefeito queria apoio político. Mas tudo bem, eu vou dizer que para orar. Orou por ele e tal e tal. Mas lá, o Herbert, pastor Herbert, sério, correto, perguntou, o Gil lhe pediu alguma coisa? Fale para mim. E aí ele disse, não, nada, absolutamente nada. Nunca nada. E aí ele disse nessa reunião na convenção, ele disse com propriedade, porque ele falou lá, eu falei, porque tinha alguns que queriam se aproveitar daquele momento, até tinha um lá que queria ser candidato a deputado federal, queria se aproveitar daquela situação comigo, e estava me acusando ali e tal, e ele disse assim, eu falei com o prefeito. E o prefeito disse que ele nunca pediu. Nunca pediu. E aí, essa fala do Herbert, na reunião, deu outro norte.
para a reunião a meu favor. E ele disse aqui a mesma coisa. Bom, apenas o esclarecimento final. Os pedidos que o senhor recebe, eventualmente, para que o senhor possa destinar emendas, o senhor diz que pede sempre que eles sejam feitos por escrito. A minha pergunta é, esses pedidos são necessariamente pedidos feitos por prefeitos ou pedidos feitos por secretários? São pedidos feitos por quaisquer pessoas? Quem são as pessoas que, eventualmente, pedem destinação de emendas da sua iniciativa? Todo tipo de gente. Gente que não é nada na vida, gente que eu não conheço, gente que é ligado não sei a quem, gente que... Todo tipo me pede. Até um bichinho do mato hoje, quando eu vou assim andando, emenda. Quando eu não sabia de emenda. Hoje todo mundo sabe, né? Então, todo mundo me pede. Um dia desse, fizemos uma reunião com entidades, tinha lá mais de 30 representantes de entidades, com o CNPJ, tudo me pedindo emendas, né? Então, vem de tudo que é canto. E qual o seu critério para, eventualmente, destinar uma emenda a atender algum pedido? Primeiro, eu peço que me envie uma solicitação, né, para me organizar numa pasta. Mas eu levo pouco em conta isso aqui. Como eu sou um deputado que, na verdade, antes de ser, eu já conhecia o Maranhão e eu gostava de ter conhecimento, né, e tal. E hoje, muito mais. Hoje, eu não... Quando a pessoa me fala, o município precisa disso e daquilo, eu já tive lá. Eu já andei por lá, a pé, de carro, de moto, eu já conheci. Então, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande na destinação. Então, isso aqui pouco me serve, assim, essas coisas que eu recebo. Pouco. Não sei se eu já atendi alguma. É porque eu seleciono, porque eu não tenho como resolver o problema do Maranhão inteiro. Então, é o estado um dos mais pobres do Brasil. Então, o que eu faço? É em cima do meu in loco, conhecimento in loco. Então, aqui precisa mais. Aqui, todos necessitam, mas aqui é uma prioridade. É por aí. Entendeu? E, consequentemente disso, eu espero, né? Eu não faço falar assim lá, mas eu espero que a cidade reconheça. Por isso que eu quero que toda a cidade saiba. Toda vez que eu mando recurso que não é divulgado, por que não divulgou? Por que o senhor não divulgou, prefeito? Eu quero que a cidade saiba, porque daí eu quero também depois ter o reconhecimento. Não, só para finalizar, então, o conceito que o senhor tem e teve do prefeito Eudes na sua relação... Melhor possível. Ele muito sério, desde quando eu li ele a primeira vez, lá na prefeitura, depois na casa. Passou para mim de um homem muito sério, correto, muito ali, entendeu? Tanto que eu de certa forma, fui me apegando a ele, mais do que o próprio candidato do partido. Entendeu? Aí eu tinha certeza que ele se reelegeria. Entendeu? Na verdade, eu não queria assim, que o Josimar se zangasse como o principal apoiador do adversário do Eudes, mas eu torcia mais pelo Eudes. Porque eu não conhecia o outro também, né? O Julinho eu não conhecia. Eu vou conhecer depois. Obrigado. Pode deixar. Eu aceito. Sem nada. Então, por fim, para finalizar apenas... Obrigado. Acho que, na verdade, o doutor Lucas já mencionou sobre... Se o senhor tinha mais alguma coisa a dizer, eventualmente eu só lhe peço, e por fim, para dizer apenas... atualmente, a sua condição política, o senhor disse
que a sua condição política sempre foi muito de respeito e vinculação à igreja. O senhor se desvinculou, de algum modo, a sua representação? Não teria sentido o meu mandato, ou continuar na política, se desvincular. Se a igreja... Eu continuo sendo oficializado, mesmo com esses problemas todos que botaram em cima de mim, mas a igreja continua acreditando, o presidente anda comigo, me convida para andar com ele, o presidente da instituição. Vamos, Gil. E aí ele me chama assim, me chama de deputado. E aí eu ando com ele, agora mesmo, várias viagens com ele, viagem de semana com ele, né? Então, novamente, me homologaram candidato oficial da instituição, com toda essa situação. Então, não teria sentido. Eu sou fruto da situação da igreja, das situações da igreja, das prioridades da igreja, do social da igreja no Estado. Sou fruto disso. Então, ser um político profissional, para mim, não teria sentido. Eu seria um oco por dentro, né? É isso que me move, essa situação da igreja, do social da igreja, do envolvimento com ele, de viajar. Eu me realizo mais lá do que aqui na Câmara, no plenário da Câmara. Mas eu tenho um projeto que já foi aprovado. Só para ilustrar, então, como é que foi para pegar a sua atividade parlamentar de sexta-feira para cá? Apenas para ilustrar. De sexta-feira para cá. Sexta-feira para cá. Tem que ser de quinta-feira para cá, porque eu fui de Brasília para São Luís, cheguei lá no aeroporto 11h30, 12 horas. Eu moro bem perto do aeroporto. Sou o único deputado que mora na periferia. Porque é o meu principal reduto. Eu tive 7.000 votos lá, não quero sair de lá. Não vou sair de lá, não. Então, eu cheguei, 12 horas eu estava almoçando rápido, para pegar o ferry boat, botar o carro no ferry para ir para a Baixada do Maranhão. Então, é 1 hora de casa lá para onde embarca no ferry, né? E aí eu comi rápido e fui. Quando eu cheguei, fui o penúltimo carro a entrar no ferry para uma reunião na cidade de São Bento, Bequimão, às 3 horas, às 5 horas da tarde, em São Bento, com o prefeito, à noite, com a igreja, uma reunião administrativa da igreja, fui jantar às 12 horas da noite, meia-noite, aí fui dormir lá para 1 hora. No outro dia de manhã, isso de quinta, né? De sexta, eu vim para Pedro do Rosário. Não, eu vim para São Mateus, depois Pedro do Rosário. No sábado à noite, eu estava numa região também a 300 quilômetros de São Luís. Era um evento muito grande da igreja, no sábado. Não, isso na sexta. No sábado à noite, eu estava num evento de outro ministério, de outra igreja, de mulheres, num evento de mulheres. Domingo, eu fui para Vitorino Freire de manhã, de tarde, Pedro do Rosário, de noite, Pinheiro. Aí dormi lá, não aguentei viajar, porque eu viajo muito à noite de carro, né? Aí chego arrebentado em casa. Mas eu não aguentei dormir. Aí eu viajei amanhã de segunda para São Luís, cheguei meio-dia, descansei só à tarde para poder viajar de madrugada para Belo Horizonte, para me encontrar com o senhor. Aí fiquei lá a terça inteira. Ontem, aí viemos de volta para cá, tivemos uma reunião, saí da Câmara mais de 10 horas. Depois da nossa reunião, fui para a Câmara, aí fiz as votações, saí de mais de 10 horas, dormi, e 7h30 já estava lá com vocês hoje de manhã, e 9 horas chegamos aqui. Obrigado, Excelência. Os doutores querem fazer requerimentos? Eu vou me reportar inicialmente aos aqui presentes e já passo para o ambiente virtual. Pode ser, doutores? Né? Pode ser? Pode ser, doutor Felipe? Por favor, por gentileza. Os doutores... Deixa eu só reforçar um ponto, tá, doutor Felipe? Para o interrogado. Vou transmitir para os doutores a possibilidade de questionamento. O senhor responde se o senhor desejar, tudo bem? Obrigado, doutor Felipe. Perfeito, Excelência. Obrigado pela palavra. Na verdade, eu só queria um esclarecimento. Em virtude de orientação da defesa,
o senhor não responderá perguntas sobre as mensagens que estão aqui no RAPJ 4848329, certo? Tá, perfeito. Então, sem perguntas. Alguns dos presentes. Doutor Leandro, vai... Eu não vou responder porque eles estão orientando tecnicamente. Tudo bem. Mas eu estou confortável para responder qualquer pessoa. Até Não. o capeta que chega a minha presença. Tudo bem. Não vou, da parte do juízo, fazer nenhum tipo de insistência longe disso. Doutor Leandro, quer fazer algum questionamento ao representado? Interrogado? Muito obrigado. Aos doutores também não? Certo. Os doutores, para a gente facilitar um pouco aqui os trabalhos no ambiente virtual, o doutor Najip quer fazer algum questionamento? Excelência, Pois não. Um questionamento breve, de Claro. ordem objetiva. Aí eu já passo para os demais, claro. A Sua Excelência, o deputado, disse que conheceu o acusado Rocha numa determinada situação de política. Aí eu pergunto para ele se nessa situação, quando ele disse que o contato dele era político, para ele esclarecer o teu desse contato, se era um contato pedindo apoio, pedindo voto, para ele ajudar em votação, como era esse contato político que ele disse. E falo isso porque é um processo que se discute destinação ilícita de verba parlamentar. Então, acho bom que ele esclareça esse contexto. Perfeito. Deputado já tem a palavra. À vontade. Ele queria muito que eu apoiasse ele como pré-candidato a prefeito de Água Doce. Tanto que me convenceu que eu fui lá na cidade. E a gente fez um vídeo no hospital, abandonado, e dali ele queria, assim, mostrar força, né? E aí eu fiz um vídeo atribuindo aquele hospital abandonado à gestão atual e tal, ele me convenceu dessa questão política, e eu fui lá, né? Só essa vez, aí eu não tive mais contato com ele desapareceu, completamente. Pastor, e nesse contato, teve alguma insinuação, alguma coisa que pudesse induzir que o acusado Rocha quisesse alguma coisa ilícita nessa questão de emenda parlamentar, ou se ele lhe sugeriu alguma coisa nesse sentido ou não? Geralmente esse pessoal que vem pedir apoio, né, eles falam de emenda, de tal, eles falam. Eu não lembro se ele falou. Não lembro se ele falou de emenda no sentido de apoiar, não sei do quê, eu não me lembro. Isso é comum. Eles lá no Maranhão, não sei nos outros estados, pedir apoio. E hoje, até uma baratinha que passa está falando a palavra emenda. Hoje. É comum. Só aqui que é uma coisa de emenda e tal, mas na prática não é isso. Na prática, meninos dizem, ei, esse negócio de emenda, ei, manda uma emenda, não sei para onde. É assim que é lá. Entendeu? Então, mas eu não sei dizer se ele falou. Eu me lembro claramente que era apoio político que ele queria. Ele queria se colocar na cidade como um deputado federal. E me convenceu. E tinha pessoas assim, outras que conheciam ele, da igreja, lá, tinha. Eu lembro de um jantar que teve com o pessoal da igreja, com o líder da igreja, lá, com o pastor. Nós fomos com ele na casa do pastor. Entendeu? Eu me lembro de tudo isso. Eu não me lembro dele falar de emenda, não. Excelência, só um último questionamento. À vontade, também é de ordem técnica. Eu não sei se o pastor vai saber responder, porque ele já informou que foi o início de mandato dele, não conhecia o andamento da Câmara. Mas consta no processo, ao longo da instrução, que essas liberações de recursos foram feitas a partir de um cadastramento e de um estudo que o município de Ribamar fez, ainda parece, salvo engano, no mês de março, onde se fez um estudo e viu uma deficiência financeira que tinha na saúde. O que a saúde estava tendo não tinha como cobrir. Aí eu pergunto para o que se fala muito em liberação, se essa questão desse qualquer município, se ele não tivesse estudo prévio, se ele não tiver um projeto cadastrado, se pode mandar dinheiro assim, porque o prefeito chegou lá, eu quero que mande o dinheiro, ele não tem que ter todo um estudo prévio, toda uma coisa feita ou não, se destina independente disso. Vossa Excelência sabe responder ou não? Eu sei, hoje sim. Hoje eu já tenho esse conhecimento e tal, e aí meu assessor vai ver o que está cadastrado e o que não está, a prioridade naquele município, naquele outro. Hoje, tudo bem. Na época, não. Na época, eu não tinha essa expertise e eu repeti novamente.
a destinação foi de minha propriedade, de meu livre decisão, né, de mandar para Ribamar, e foi a primeira, novamente a primeira, porque eu fui bem votado lá. Depois, a igreja estava construindo um projeto gigantesco no município. E eu queria... e na época tinha muitos embargos da prefeitura, não sei o quê, e eu queria, assim, ser uma pessoa junto à igreja, um braço forte junto à igreja. Então, eu entendi que se eu tivesse uma aproximação, um relacionamento com o prefeito, ele poderia facilitar no sentido dessa questão dos embargos que estava tendo e tal. Então, pesou muito essa questão do projeto dos 100 anos da nossa igreja ser no município de Ribamar, os votos, e como os pastores de Ribamar são muito sérios, são muito corretos. Então, eu queria muito, assim, como eles se envolveram na minha campanha, né, eu queria muito dar esse prazer para os pastores, esse gosto para os pastores, dele dizer assim, o meu deputado, o deputado que a igreja apoiou, está sendo útil para a cidade. Eu queria, dentro de mim tinha isso. Então, foi essas motivações. Eu nem vi, o Eudes falou depois que tinha cadastrado não sei o que lá, e com necessidades e tal. Eu não vi nada disso. Eu não vi nada disso. Tá certo, eu lhe agradeço pela colaboração, pastor. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Guilherme, doutor Daniel, eu estou passando pelo vídeo, vamos fazer algum requerimento? Não, excelência, sem requerimento e sem questionamento. Doutor Guilherme, que me aparece no vídeo, os doutores, alguma questão? Também não, excelência. Perfeito. Doutor Alexandre e doutora Gabriela? Excelência, considerando que o interrogado já se manifestou informando que não conhece nem o senhor Adonis, nem o senhor Abraão, então não temos nenhum questionamento. Perfeito. Doutor Rafael e os demais também não se manifestaram, então a gente encerra o depoimento do deputado, a quem eu cumprimento novamente e desejo um excelente dia. Obrigado, deputado. Obrigado. Eu vou ouvir, seguindo a ordem da denúncia, doutores, eu pretendo, demorou inicialmente para a gente começar... Fica liberado, inclusive, para voltar à atividade parlamentar. À vontade. O senhor que deseja. Inscreva-se, curta e compartilhe. E, se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!